Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Geral. No vídeo de hoje eu trago um tema muito interessante que é sobre Jesus, né? Jesus não é o Deus de João 20:28? Será mesmo? Vamos ao grego. Bom pessoal, antes que eu comece a comentar sobre esse assunto, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de estudar grego do Novo Testamento, hebraico, fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição desse vídeo você pode encontrar aí todas as minhas redes sociais. Peço inclusive que siga lá a minha página no Instagram, que o link está aqui na descrição. É só você clicar e você já vai ser direcionado para lá. Inclusive nesse momento tem uma caixinha de pergunta lá, beleza? Caso você queira perguntar alguma coisa especificamente sobre tradução. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Esse texto aqui, ele é um texto que, quando você geralmente cita, né, nos debates entre trindade e unitarismo, né, se Cristo ele é Deus ou não, quando você cita esse texto para, por exemplo, né, uma testemunha de Jeová, ele vai responder, né, que esse texto aqui, Tomé, ele não está chamando Jesus de meu Deus e meu Senhor, tá? Já falando isso aqui para Deus Pai. E ele vai argumentar algumas questões que eu vou trazer aqui, né, e eu vou responder, claro, né? Então, a primeira questão é o seguinte, ó. Aqui no texto grego você encontra essas duas palavras, certo? O Kyrios, que é Senhor, e Theos, que é Deus, certo? Certo. Essas duas palavras, elas estão no mesmo caso, que é o caso nominativo, né? O caso nominativo, para quem não sabe, é o caso que indica o sujeito da frase ou o predicado do sujeito, que é quando se faz uma afirmação acerca do sujeito, tá? Então, esses dois termos estão no caso nominativo, certo? E quando você vai se dirigir a alguma pessoa, você não usa o caso nominativo, você usa o caso vocativo, né? Que é o caso vocativo onde você chama alguém, onde você fala, né? E você vai direcionar alguma coisa para essa pessoa, alguma palavra, enfim, certo? E não é o caso aqui. Então eles entendem o quê? Que como João ele usou o Kyrios e o Theos terminando com a mesma letra aqui, ó, é essa letra aqui que indica que essa palavra termina no que ela está no caso nominativo. Então Tomé não está falando que Jesus é o seu Deus, né? Ele pode ter tido aqui um susto, se assustou, ou ele está chamando o Pai de meu Deus e meu Senhor, certo? Então, alguns argumentos, né, que se usa é o seguinte, ó, aqui em Mateus 27:46, você tem o seguinte, temo, temo, isto é, Deus meu, Deus meu. Observe que a escrita aqui de Deus, ela é diferente dessa escrita, certo? Aqui você tem Theos, que é Deus, e aqui você tem Theé, que é Deus também. E qual é a diferença? A diferença é que essa aqui termina com E, né? E esse indica que essa palavra é o vocativo. Essa é a característica vocativa para essa palavra, certo? É a letra E. Então você tem, ó, temu, temu, e aqui, ó, teosmu, né? Isso é Deus meu, e aqui também Deus meu, Deus meu. Então, como aqui Jesus ele está se direcionando para o Pai, então ele usou o que? O vocativo e não o nominativo, certo? Aqui também, ó, Mateus 15:22, você tem aqui, né? Kyrie Ruie David, isto é, Senhor, filho de Davi, né? Tem compaixão de mim, né? O Elenson me, tem compaixão de mim, né? Então aqui ele usa o que? O Kyrie. Observe que ele termina com a letra E também, ó, que aqui termina com um sigma, né? Um S, Kyrios, né? Aqui Kyrie, né? Então aqui ele usa o que? Um vocativo. Aqui também, ó, Ruie, filho, né? Está se direcionando para Jesus. Então ele usa o vocativo e não o caso nominativo, né? Outros dois exemplos você encontra aqui, né? João 4:49, né? Você tem aqui o Rho Basilikos, que é o oficial, né? O oficial legei, disse. Aqui você tem um verbo na terceira pessoa do singular. Ele disse, ele quem? O oficial, né? Ele disse está no tempo presente do modo indicativo. Essas duas letrinhas aqui, ó, ei, indica isso, né?
Porque grego você identifica palavras, né, pelas letras finais, tá? Então isso é importante. E aqui esse oficial disse pros auton, para ele. O que foi que ele disse para ele? Kyrie, Senhor. Observe que de novo ele usa um é no final, certo? Um vocativo. Senhor, né? Katabeth, que é o desça, né? Antes topadiomo, que meu filho apotalém, né? Que é o morra, antes que meu filho morra. Beleza, então aqui ele usa o Kyrie, que é o vocativo, beleza? Para se direcionar para Jesus. Aqui em Apocalipse 7,14 você tem também, ó, Kyrie, que é um vocativo também. Kyriemu, meu Senhor, tu sabes, né? Su oidas, né? Tu sabes, né? Então aqui ele usa também um vocativo, porque ele está se dirigindo a outra pessoa, certo? Bom, então vamos lá, né? Vamos responder aqui essa questão, esses argumentos, certo? Primeira questão. Para quem estuda grego, sabe muito bem, claro, quando eu falo estuda grego, eu estou falando de grego avançado, né? Não é grego inicial, grego instrumental, né? Estou falando de grego avançado, né? Pessoa que já está conhecendo ali sintaxe, entre outras coisas. Quando você vai estudar o caso nominativo, né? Ele tem vários usos, né? Ele não é usado apenas dentro de uma função específica, ele tem diversos usos, né? Eu escrevi uma matéria de praticamente 50 páginas só sobre o caso nominativo, né? Que inclusive está no meu curso de grego avançado. O caso nominativo ele também é usado como vocativo dentro do Novo Testamento, e o gramático Blas de Brunner ele diz que o caso nominativo ele tem uma tendência para o vocativo desde Homero, ou seja, desde o período clássico. Essa ideia é muito antiga, tá? E aqui eu peguei alguns textos, né, para nós fazermos uma análise. Peguei aqui alguns textos para nós fazermos uma análise, né, sobre essa questão, onde alguns nominativos são usados e esses nominativos são usados como vocativo, certo? Como esses três textos aqui, ó, tá? E eu vou apresentar também aqui para vocês várias gramáticas, tá? Mostrando isso que eu estou falando, né? Para depois ninguém ficar falando que eu estou inventando coisa, beleza? Então vamos lá. Aqui em Lucas 8,54 nós temos aquela parte onde aquela menina morre, né? E aqui Jesus o efonesen legon, né? Ele chamou ela dizendo legon repais egeire, isto é, menina, levanta. Então aqui quando ele usa menina, ele usa o país, né? Que é menina. Está no caso nominativo, artigo nominativo, substantivo também, caso no gênero feminino, né? Então aqui notem, né, que Jesus ele está se direcionando a essa menina num caso nominativo. Ou seja, esse nominativo aqui ele tem função vocativa, certo? Ele é usado como vocativo, tá bom? Porque Jesus está falando com essa menina no caso nominativo. Aqui em João 19,3 você tem aqui, ó, Haire, que é salve, Ro Basileus, Tom e o Daion, isto é, salve, rei dos judeus. Então ele está se direcionando a uma pessoa, está dizendo salve para alguém, rei dos judeus. Rei aqui está no caso nominativo também, ó, artigo nominativo, substantivo nominativo. Mesmo assim, esse nominativo ele tem função vocativa aqui, porque está sendo usado para se dirigir a alguém. Ou seja, não é exclusivamente o caso vocativo que tem essa função de se dirigir a alguém. O nominativo também tem. João 17,21, né? Kathosu pater, isto é, como tu, ó pai, né? Pai aqui está no caso nominativo, aqui é um substantivo da terceira declinação, que são substantivos que terminam com consoante, como é o caso aqui de pater, né? Que termina com a consoante ro, né? Que tem um som de R, né? Então, o pater aqui está no caso nominativo com função vocativa, ele está se dirigindo a alguém. Beleza? Agora vamos ver aqui algumas gramáticas gregas, tá? Tanto em português quanto em inglês, tá? Aqui nós temos o seguinte, ó. Essa é a gramática do nosso
querido Daniel Wallace, né, quando ele está falando do caso nominativo e seus variados usos, né? Aqui o Daniel Wallace ele diz o seguinte, ó. Disse-lhe Tomé, né, Senhor meu e Deus meu. Há dois exemplos no Novo Testamento, né, onde Deus é invocado no nominativo, muito provavelmente por causa da influência semítica. Então, o Wallace, nessa página aqui, ele está colocando os usos do nominativo como vocativo. E um dos textos que ele cita é João 20 e 28, né, na sua gramática, logo ali nas primeiras páginas, né, que é quando ele vai lhe falar sobre o caso nominativo. Aqui nós temos essa obra aqui, ó, Fundamentos para Exegese, né? Aqui ele vai falar do nominativo como vocativo. E aqui ele diz, ó, o vocativo é uma forma de se dirigir a alguém para expressar-lhe algo. Aqui ocorre uma substituição de casos, né? E ele cita João 20 e 28 como: e Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Então aqui ele entende o quê? Que esses dois usos são nominativos usados como vocativo, né? Outra gramática que é essa aqui, ó, a do Taylor, essa gramática, introdução ao estudo, né, do Novo Testamento. Taylor, ele fala aqui, ó, as formas do nominativo são usadas inúmeras vezes como vocativo no Novo Testamento. João 20 e 28, Apocalipse 15 e 3, Lucas 12 e 32. Então aqui, ó, João 20 e 28, né, está aqui sendo usado, né, como vocativo, tá? Isso aqui o próprio Taylor falando, beleza? Vamos pegar aqui a gramática do nosso caro Arthur Robertson, que é uma gramática que nós não temos em português, né? É uma gramática que eu usei bastante para o meu curso de grego também, né? Então vai ter ali bastante coisa que nós não temos acesso em português. Aqui, ó, usado como vocativo. Ele está falando nessa página 461. Ele está pegando aqui o caso nominativo, está mostrando o seu uso como vocativo. E aqui ele vai citando aqui, ó, esse texto, né, que eu já citei aqui. Deixa eu ver onde eu citei esse texto. Aqui, ó. Tá vendo João 17, 21, né? Kathosu pater, né? O Robertson, ele cita também, ó, su pater, né, como vocativo, né? Que ele vai citando aqui outros textos também, tal. Aí ele chega aqui, ó, João 20 e 28. Né? E aqui ele vai dizer, né, ele diz que está tratando, portanto, isso como realmente o vocativo, isso como realmente o vocativo, não o nominativo. Olha aqui, ó, not, né? Não o nominativo. Ou seja, Robertson está deixando claro que João 20 e 28, o nominativo tem função de vocativo, certo? Arthur Robertson, né? Aí temos aqui a gramática de Blas de Brunner, que também é um famoso gramático, né? Eu uso bastante ela também no meu curso de grego do Novo Testamento. Aqui Blas de Brunner, ele cita aqui, ó, Rokiriosmu, kai roteosmu, João 20 e 28. Essa página aqui é a página que ele está falando do caso nominativo sendo usado como vocativo. E aqui ele está citando, né, esse texto aqui, João 20 e 28, exatamente como Robertson fez, como Taylor, como o Wallace, como o Carlos Oswaldo e o Marcelo Dias e outros gramáticos aí que vão falar sobre isso, certo? Então aqui o Blas de Brunner também trata de João 20 e 28 como vocativo. O dicionário, o léxico de Taylor ou Tyre, né? Que aqui ele usa aqui, ó, roteos ou o vocativo, roteos ou o vocativo. Marcos 15, 34, Lucas 18, 11, 13, João 20 e 28. Observe que Tyre ele cita João 20 e 28 falando de vocativo, né? Exatamente como esses outros textos aqui, beleza? Então veja, vários estudiosos, gramáticas importantes, gramáticas avançadas, vários eruditos, confirmando isso que eu estou falando, tá? Então tudo que eu venho aqui falar, eu sempre tenho um apoio antes, né? Para depois ninguém vai falar que eu estou falando besteira. Voltando aqui agora para essa imagem, né? Aqui nós temos em grego, né? Kai apekrite, Tomás, kai penalto. Né? Aqui temos o seguinte, ó, que Tomé respondeu, Tomé é o Tomás, né? Ele respondeu aqui o apekrite e Tomé respondeu e
eipen, disse auto a ele, ou disse a ele quem? Aqui é um pronome, no caso dativo, tá? Disse a ele quem? A Jesus. O que é que ele disse a Jesus? Kyriosmu, kairoteosmu, ou seja, Senhor meu e Deus meu. Observe que muitas vezes que o caso nominativo ele é usado como um vocativo, sempre vai ter, sempre ou quase sempre, vai ter essa questão aqui. Né, disse-lhe, falou-lhe, né, e aí usa um nominativo com função vocativa, porque como o vocativo ele é para se dirigir a alguém, então esse disse-lhe ele está sendo usado também nessa função. Você está dizendo isso a alguém. Então aqui kyriosmu, kairoteosmu, isto é, para Jesus. Outra questão aqui importante é que o kyriosmu e o kairoteosmu, tanto teos quanto kyrios, eles podem ser usados como predicativo. E o pronome pessoal su, que no caso seria tu, ele está implícito, né? Alguns eruditos também defendem essa visão, essa tradução aqui. Então a ideia seria o seguinte: e Tomé respondeu e disse-lhe, tu és meu Senhor e meu Deus, como uma ideia predicativa, que também é função do caso nominativo, certo? Então veja, se você falar, se você coloca como vocativo ou como predicativo, não tem para onde fugir. A ênfase é muito grande em cima de Jesus, né? E também se você usar isso como nominativo, também é como se Tomé estivesse falando assim, realmente, o meu Senhor e o meu Deus ressuscitou. Então, nenhum desses três usos aí, seja sujeito, predicado ou vocativo, vai aqui mudar a direção dessa expressão. Não tem para onde fugir disso, certo? Então, esse é um ponto importante que nós temos que prestar bem atenção, beleza? Então, esse texto ele é claro que se refere a Jesus. O problema é que alguns grupos eles têm algumas doutrinas para defender. Então, a todo custo você tem que alterar o texto, você tem que falar alguma coisa. Não é assim, essa interpretação está errada, a tradução não é essa, e por aí. Ou seja, tem que inventar um monte de coisa, né, para não fugir do padrão doutrinário que se segue, né? Porque se a gente fizer isso, a gente não vai se firmar em um grupo específico, porque sempre vai ter ali alguma coisa que vai contrariar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Nos vemos logo logo. Até mais. Fui.